nosso convidado de hoje, nosso programa de Conversa e Conversa, é o Pietro Mignosetti. Nome meio difícil de falar, mas acho que eu falei certinho. Ele é arquiteto, chegou ao Brasil aos 6 anos de idade, italiano, mas corintiano, formado em arquitetura em Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, e também tem o título de cidadão osasquense. Aqui ao meu lado, o arquiteto Pedro Mignosetti. É isso mesmo, né? É Pietro, isso. Pietro Mignosetti. Pietro Mignosetti. É Pedro? É Pedro. Em português é Pedro. Em italiano é Pietro. Sotaque é Pietro Mignosetti. É Pietro, não, aí nem tem sotaque muito. Não tem mais, né? Não, esse já não tem, porque já ficou para trás há muito tempo já. Mas chegou aos 6 anos aqui no Brasil. 6 anos e meio, mais ou menos. E quanto tempo de Osasco? De Osasco desde dezembro, acho que novembro de 68. 68. Novembro de 68. Então já temos aí 38 anos. O título, então, de cidadão bem merecido. Eu não sei, quem pode dizer se é merecido foi quem teve a ideia, e eu me senti muito lisonjeado, evidentemente. Quem foi o autor? Pode saber? Posso, claro, é um grande amigo meu, político, mas é um grande amigo meu também. Tem político que não é amigo. Não, tem políticos que não. A personalidade política, ela de certa forma tem uma extensão pública em geral, né? E alguns a gente tem mais ligação, mais contato por conhecimento, né? Que é o meu amigo Marcos Martins, o vereador que está na 5ª legislatura e que foi recentemente eleito deputado estadual. Com uma votação bastante expressiva. E eu acho que até muito merecedora, porque ele tem uma atuação inserido na sociedade muito, muito marcante. Ele está sempre envolvido com muitos movimentos populares de bairros, e isso demonstra que a população o reconhece, por isso que o consagrou e votou a ele. Certo, né? certo. Mas o senhor é de que cidade da Itália? Como é que é? Castel Ritaldi? É uma cidade muito pequena. Na verdade, eu nasci, era um castelo medieval, de pedra, e essa cidade chama Castel San Giovanni. Castel San Giovanni é Castelo de São João, porque é da igreja católica lá, o castelo. E, na verdade, dentro desse castelo, até 1862, quando houve a unificação da Itália, ele era um município. Esse castelo era um município. Depois da unificação da Itália, porque ele era muito pequeno, então ele passou a ser um distrito do Castelo Ritaldi, que é um castelo maior, de uma família chamada família Ritaldi, né? Ritaldi, muito antiga, da época de Roma já existia essa família lá. E eles têm é um castelo também, numa pequena colina, né? E em volta desse castelo se desenvolveu a cidade. É uma cidade com 3.500 habitantes. Essa cidade fica perto da cidade de Antônio Agu, não? Você é parente de Antônio Agu, né? Não sou parente, não. Porque em Osasco a colina italiana é enorme, né? É por causa de Antônio Agu, acho que... Eu acho que é um pouco, mas na verdade é um pouco como todo o estado de São Paulo, o próprio Brasil, né? O Brasil, você sabe que a mão de obra europeia, depois de vocês, né? Nisso não vai nenhum sentido pejorativo, muito pelo contrário, de muito respeito, né? E eles vieram substituir essa mão de obra escrava. Nós viemos forçados. Vocês vieram forçados. Vieram mais... vieram contratados, mas também muitos senhores daqueles tempos pretendiam tratá-los também como tratavam os escravos. Os negros. Uma discriminação muito forte. Muito forte também em cima desses operários aí. E evidentemente o Antônio Agu deve ter sido um dos primeiros, né? Porque ele nasceu em 1875 e poucos anos depois ele veio para cá, né? Veio para o interior do estado, não recordo agora a cidade, mas ele teve atividades e depois ele surge como comprando essas áreas aqui,
que depois uma grande porção de terras aqui, e também uma cerâmica de olaria que já existia, né, no outro lado da linha de trem. A da Ervira. Ali depois ficou da Ervi, mas ali já existia uma olaria, e nela ele incrementou, né, as atividades dessa olaria e se associou ao barão Dimitri Sansu de Lavaux. O homem do primeiro voo. Do primeiro voo na América Latina. Na Foi na João Brícola. Isso, né? Aquela era a rua João Brícola, que depois era João Batista. Mas na época era outro nome, era João Brícola. Isso, é de onde sai em frente do museu. Agora me diga uma coisa, uma curiosidade. Como é que pode o italiano brasileiro? Corintiano, como é que é isso? Bom, aí é uma historinha meio assim. Eu, quando chegamos no Brasil, minha mãe e eu, meu pai veio em 1950 e veio sozinho. Depois ele trouxe o irmão dele, um tio meu. A ideia de vir para o Brasil foi do seu pai? Foi do meu pai, lá na nossa cidadezinha, falavam, vamos para a América, por conta das dificuldades logo depois da Segunda Guerra Mundial. Né? As dificuldades de emprego, de retomada do crescimento eram muito difíceis, né? E evidentemente nós somos imigrantes, mas na verdade somos migrantes, né? Do tipo dos migrantes nordestinos que vêm para São Paulo, né? E evidentemente eu ouvia falar muito daqui, ouvia falar da Argentina. Meu pai contou que chegou a pensar de ir talvez para os Estados Unidos, porque lá também tinha muitos italianos, muitos umbros, que a nossa região lá é a Úmbria, é um povo muito antigo, né? Anterior aos romanos. Umbros e os etruscos. Era uma civilização anterior, pré-romana. Tanto que aquela loba famosa, né, que representa a cidade de Roma, sabe aquela loba que está amamentando 2 nenês, que é a lenda de fundação de Roma. Certo. Foram esses 2 nenês. Tem no Brasil. Tem também no brasão, tem uma estatueta. Essa estatueta é uma arte etrusca, portanto misto, né? Etrusca com umbro eram povos que haviam ali perto de Roma, anteriores à formação da cidade de Roma. Viu? O programa de Conversa é Cultura. Pequena historinha aqui para vocês. Mas nós vamos continuar com o assunto daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Volto já. Univídeo, a sua melhor opção em DVD, VHS e games. Com mais de 4.000 títulos à sua disposição e atendimento personalizado. Univídeo, o melhor preço da região. De segunda a sábado, das 10h30 da manhã às 10 da noite. E aos domingos, do meio-dia às 7 da noite. Avenida Salvador Sindona, 275, Jaguaribe. Telefone 3609-6098. Univídeo, a sua melhor opção. Venha conferir. Nadar é um esporte completo, faz bem para o corpo e para a mente. Na Beck Academia da Família, você encontra piscina olímpica aquecida e coberta, aulas com professores especializados para adultos e crianças, hidroginástica, condicionamento físico. Para seu maior conforto, a Beck oferece lanchonete e estacionamento no local. Convênios com condomínios, empresas, escolas e plano familiar. Beck Academia da Família. Ganhe saúde e qualidade de vida para você e sua família. Já voltamos para o nosso programa de Conversa. E hoje entrevistando o arquiteto Pietro Mignosetti, corintiano. É que nesse intervalo que nós tivemos aqui nos bastidores, nós ficamos numa conversinha aqui, Corinthians e Palmeiras. Eu não sou nem corintiano nem palmeirense, mas ficou engraçado. Nós estamos gravando o programa em véspera de um grande jogo, né? Bom, na próxima semana eu falo o resultado. Mas falando em arquitetura, o senhor é presidente
Da associação. Da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Osasco. É uma associação que congrega os profissionais da área da engenharia, da arquitetura e da agronomia, ou seja, da área da tecnologia, vinculados ao Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Conselhos Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Essa associação é Osasco e região ou é só... Não, num momento foi já região, porque, tanto que o nome, por um certo período, ela foi fundada como somente Osasco, depois alargou abrangendo a região. Então, os municípios que ainda não tinham as suas organizações locais, ainda era de Osasco. Mas, de uns, digamos assim, de uns 6, 7 anos para cá, nós resolvemos mudar, 5 anos para cá, nós resolvemos mudar o nome, voltando a ser Osasco só. Porque nesse processo nós ajudamos a organizar outras 9 associações na região oeste da Grande São Paulo, que é a região, digamos, o município maior, é Osasco, mas existem outros 14 municípios nessa região. E cada região tem uma associação? Em 9, além da nossa, dos outros 14 municípios, existe uma associação que nós, de Osasco, ajudamos a fomentar, a ter, a estruturar, a serem fundadas, né? E sempre participamos de atividades comuns, problemas comuns, através de intercâmbio. E esse aqui, essa maquete aí que o senhor trouxe Essa maquete aqui, ela representa a sede que estamos construindo numa área que foi cedida pela prefeitura há alguns anos atrás, e fica lá na rua Alexandre Battistoni, que é a rua, você sabe, que é a rua que margeia ali, forma a Praça do Samba, ali no quilômetro 18. Então, essa maquete foi objeto de um concurso público, um concurso regional da nossa região, onde se apresentaram 13 projetos. É bonita a maquete aqui. E foi escolhida esse projeto e depois elaboramos essa maquete para mostrarmos o que ela vai ser, o que vai ser essa casa que a gente chama ela Casa da Tecnologia. Já está em construção? Já está em construção, já são uns 2 anos e meio que estamos construindo. Evidentemente os recursos não são muito grandes. Aliás, é um grande apelo que eu aproveito para fazer aos profissionais, nossos colegas, né, engenheiros, arquitetos, agrônomos, que estejam assistindo esse programa, para que eles se filiem à nossa associação e passem a dar uma pequena parcela de contribuição deles para termos o nosso espaço. Eu gostaria de lembrar que os médicos têm a sua sede, junto com a dos dentistas, e fica ali na entrada do Parque dos Príncipes, aqui na cidade. Os advogados têm a sua casa do advogado, que fica da OAB, que fica ao lado do fórum. Está faltando a nossa, dos profissionais da área da tecnologia. Músico não tem. Eu acho que é justo que tivesse também. Não, nada disso. Então, e fora isso, o senhor trabalha na Secretaria de Habitação do Planejamento Urbano do município de Osasco? Trabalho na atual gestão, eu trabalho na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Desenvolvimento Urbano. É uma secretaria que é resultado de uma fusão entre uma parte de uma secretaria que existia até o fim de 2004, até o início do governo da atual gestão, do prefeito Emídio, que era a Secretaria de Planejamento e Gestão. Essa parte do planejamento foi retirada dessa secretaria e foi composta com uma Secretaria de Habitação que já existia, e passou a se chamar Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, a SEDU. E a função... Não tem nada a ver com obras. Não, aí a Secretaria de Obras é a Secretaria de Obras, ela tem lá a parte de obras, da execução das obras municipais. A tua secretaria faz o planejamento? Planejamento do desenvolvimento urbano e o planejamento do desenvolvimento habitacional na cidade. Por exemplo, assim, o centro de Osasco, aquela parte... Sim, o centro de Osasco, veja, é um contexto, né? É um contexto que tem a sua face histórica, exato, porque é de onde a cidade nasceu, em torno daquele primeiro núcleo
que uma parte dele antigo está do lado de lá, que é onde também esteve a cerâmica, né, a cerâmica da olaria, que nós comentamos, que foi incrementada pelo Antônio Agu, porque ele havia comprado essas terras, e ele loteou, fez um loteamento chamado Vila Osasco. E aquela parte lá parece que está fora de Osasco. Ela tem Pois é. Existe alguma coisa para... Claro, existe, porque existe uma preocupação muito grande de algumas gestões, mas mais fortemente na atual gestão. Estamos bastante com um propósito muito forte no sentido de integrar os dois lados da linha férrea. Você perceba que a estação de trem, ela está voltada para o largo que se chamou já Largo de Osasco, e que agora também se chama Praça Antônio Menck, quer dizer, que esse era o Largo de Osasco. Esse é onde mais desenvolveu. Por quê? Porque havia muita ligação com a estrada de Itu, que é a atual Avenida dos Autonomistas. Né? Então, esse trecho, ele se desenvolveu mais do que o outro lado, porque o outro lado estava um pouco mais limitado, porque havia o canal do Rio Tietê, que na verdade aquela parte reta ali foi um canal aberto, né, cortando a alça que fazia o que se chama de braço morto do Tietê. Então acho que assim, acho que logo em breve, acho que vai ter uma mudança nesse, digamos, o cartão postal da cidade. Nós já estamos sabendo, já estamos sabendo, isso já foi bastante comentado, que viria uma avenida, uma avenida que começa da Viliara, cortando por trás desses hipermercados até o centro de Osasco. Exato, o Batista. Só um instantinho. Depois dos comerciais a gente continua. Nadar é um esporte completo, faz bem para o corpo e para a mente. Na Beck Academia da Família, você encontra piscina olímpica aquecida e coberta, aulas com professores especializados para adultos e crianças, hidroginástica, condicionamento físico. Para seu maior conforto, a Beck oferece lanchonete e estacionamento no local. Convênios com condomínios, empresas, escolas e plano familiar. Beck Academia da Família. Ganhe saúde e qualidade de vida para você e sua família. Univídeo, a sua melhor opção em DVD, VHS e games. Com mais de 4.000 títulos à sua disposição e atendimento personalizado. Univídeo, o melhor preço da região. De segunda a sábado, das 10h30 da manhã às 10 da noite e aos domingos do meio-dia às 7 da noite. Avenida Salvador Sindona, 275, Jaguaribe. Telefone 3609-6098. Univídeo, a sua melhor opção. Venha conferir. Já voltamos, falei que era rapidinho, pai bola. Ó, abrimos o caminho da estrada, já chegamos no Largo de Osasco. Agora explica pra gente. Não, veja, a ação de planejamento, vou tentar fazer um brevíssimo explicado para poder entender o que significa. Né? Ainda não existe uma maquete ou desenho. Não, uma maquete assim física não, mas existe já alguma maquete eletrônica e existe algumas maquetes, plantas, né? O senhor estava me falando na possibilidade de juntar, assim, digamos, como é que eu diria? A via férrea, ela corta a cidade ao meio, em duas partes. Para juntar essas duas partes... Existem diversas hipóteses. Uma coisa bem futurística. Existem diversas hipóteses. Eu, particularmente, sou partidário de uma, mas parece algo assim meio sonhador, mas, na verdade, são coisas que podem ser viáveis, que podem ser viabilizadas, desde que haja investimentos. Como os investimentos são grandes, é claro que os investimentos não se limitam à Prefeitura de Osasco, que ela não tem esses recursos necessários. Mesmo porque a linha férrea também é da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, portanto é estadual. E depois eles envolvem recursos que teriam que extrapolar o âmbito municipal, passar para o municipal e talvez até
recursos federais. Então, mas também para pra juntar poder as duas partes, que seria? Não é tirar não, de a forma linha dali, alguma. Não, de forma alguma. Colocar uma da possibilidade seria de desenvolver essa linha num outro parâmetro, num parâmetro enterrado, como existem as linhas de metrô, no subsolo. No subsolo? Sim, essa é uma hipótese. O que isso representaria em termos... Isso é um furo de reportagem. Primeira mão e primeiro pé, prestem atenção. O que representaria isso? Se nós conseguíssemos, vamos dizer assim, uma palavra bastante popular, enterrar a linha de trem, a linha férrea, certo. Poderíamos também propor de enterrar num outro nível também as linhas de ônibus. O que teríamos na superfície? Teríamos uma grande praça que poderia ser um novo bulevar central, onde integraria, através das próprias pessoas caminhando, integraria os dois lados da onde passa hoje a Ficaria lindo. Ficaria muito bom. Até para quem não é de Osasco, não mora em Osasco, sei lá, mas para a gente entender mais ou menos, o osasquense vai sacar. A gente pegaria ali do quilômetro 18. Bom, uma ideia, né? Que ali, eu tenho isso muito mais do que da Praça das Nações, mais ou menos isso? Isso, pegaria. E já iria descendo. Poderia ser algo assim, ou talvez um planejamento maior, pensando em transformar a linha férrea numa verdadeira linha de metrô. E, consequentemente, um metrô enterrado, né, do subsolo, através de túneis. Aí deveria se pensar que todos as cinco estações que estão no território de Osasco, no município de Osasco, poderiam ser todas elas enterradas. Começaria por Presidente Altino, na estação aqui de Osasco, a central, depois a do Comandante Sampaio do 18, que é o quilômetro 18, aquela de Quitaúna, e depois a outra do 21, que é na divisa com Carapicuíba, que já existem projetos aí de fazer uma integração intermodal lá. O que isso representaria? Representaria que, primeiro, essa barreira física, que é a integração de um lado ao outro da linha férrea, ela deixaria de existir. E aí haveria uma condição de o lado norte dessa linha, que se você reparar ao longo de todo esse trajeto, menos em Presidente Altino, que é mais desenvolvido, mas e particularmente esse lado aqui do Bonfim está muito deteriorado, você vai ver que há uma necessidade muito grande de requalificar essas áreas todas. Você está falando ali mais próximo a Cimaf, né? Isso, ali, por exemplo, todo aquele lado é o lado do Bonfim. Tem aquele pátio da Telefônica, etc. Exato. Então, ali, inclusive, tem umas casas históricas ali, que é a Vila eu não me recordo. Vila Osasco? Não, é a Vila... acho que é o nome da ex-mulher do Ademar de Barros. Não estou me recordando o nome, mas, enfim, ali tem um conjunto de casas, não sei se já reparou, ao longo da linha de trem, próximo à marginal com o rio. Né? Leonor Mendes de Barros. Então, ali tem um grupo de casas que elas merecem ser recuperadas, porque elas têm a sua história. Deviam ser tombadas, recuperadas. Junto com aquela igreja também do Bonfim. Com aquela igreja do Bonfim, que está razoavelmente bem conservada. Certo. E mais diversos imóveis daqueles onde funcionou a primeira farmácia de Osasco, que está lá, o edifício dela. Isso tudo, então, o processo que estávamos falando do Bonfim, de requalificação urbana desse bairro enorme aí, que é uma porção muito grande, passa por todas essas questões e não é simplesmente a questão do trem, etc. Isso no melhor das hipóteses. Mas numa alternativa mais, digamos assim, mais pé no chão, né, vamos dizer assim, mais factível talvez, porque requereria menos investimentos, teria que se mudar essa estação, fazer com que seja uma estação integrada, que ela integraria intermodais, né? Integraria os ônibus e integraria os trens.
né? Ônibus locais nossos e também os ônibus da estação rodoviária de Osasco. Isso que eu ia falar. E aquele terminal, eu juntaria também os terminais. E ficaria um exemplo bem próximo disso que eu estou falando é a estação intermodal da Barra Funda. Você conhece ali, na estação intermodal da Barra Funda. Exato, você tem uma verdadeira avenida de pedestres lá no alto, né? Exato. Que interliga o centro cultural lá, do Memorial da América Latina, aqueles espaços de estacionamento, aquele terminal de ônibus urbanos que tem de um lado da linha de trem e do outro lado também, e também tem o terminal de ônibus interurbanos de longa distância que também estão lá. Que é o que nós temos aqui em Osasco. Que temos também aqui em Osasco. E tem também a linha férrea, só para arrematar esse ponto, a linha férrea de longa distância, que lá também tem ainda a possibilidade de um momento recuperada o transporte ferroviário de longa distância, que isso há de acontecer nesse país, que já está até em franca recuperação no último governo, fazendo com que o transporte ferroviário ele saia dessa estagnação que ele foi condenado, ele seja recuperado, como existe em vários países do mundo, da Europa, do Oriente, do Japão e assim por diante. Puxa vida, que pena, né? Acabou o tempo. Eu falei que eu falo muito? Não é que tem coisas interessantes para contar e a gente, né, eu gostaria de saber mais, mas nosso tempo está terminando. Muito obrigado pelas informações, obrigado pela sua visita aqui. Gostaria que você quiser alguma coisa aí, deixar alguma mensagem. Só para terminar. Agora rapidinho. Depois vamos ver o que aconteceu com esse Corinthians, esse Palmeiras. Isso nós vamos poder conversar numa outra ocasião aí, né? Tá. Eu agradeço o seu convite, da casa aqui da televisão. Obrigado Osasco, pelo furo de reportagem. E também agradeço ao público que está nos assistindo. Evidentemente, todo arquiteto é muito entusiasta e ele procura realmente sonhar com o belo, sonhar com as coisas boas da vida, mas também temos que ter o pé no chão. Tem um pouquinho de artista também, né? Olha, eu diria que muito de artista. Né? É o José Alberto, que é teu amigo de... Também... Meu amigo lá de aproveitar para mandar um abraço. Isso, mando com prazer. É isso que eu gostaria de agradecer e colocar à disposição para eventuais novas ocasiões. Nós vamos te chamar de volta, sim. Muito obrigado. Gente, até uma próxima, se Deus quiser. Tchau. Pronto.